Se você perceber qualquer um desses 7 sinais, pode estar a apenas alguns dias de um ataque cardíaco e deve procurar um cardiologista o mais rápido possível, porque a cada momento que passa, uma parte do seu coração está sendo perdida. Dizer que fiquei surpreso é pouco. Eu realmente fiquei com medo. Nos últimos 10 anos, os ataques cardíacos ou infartos estão aumentando e a cada dia estão ocorrendo mais entre pessoas com menos de 40 anos e mulheres. Eu sou Mohamed Zarei, um bom médico, e quero discutir com vocês por que a taxa de ataques cardíacos está aumentando e por que isso está acontecendo mais entre os jovens, tanto homens quanto mulheres, e até mesmo entre pessoas que antes pareciam não ter problemas cardíacos. E isso acontece justamente quando a pessoa menos espera. Hoje quero revelar esse segredo para vocês, mas também quero saber a opinião de vocês. Vejam, de acordo com fontes internacionais, as doenças cardiovasculares tiram a vida de mais de 17 milhões de pessoas por ano. Isso significa que mais de 30 pessoas morrem a cada minuto. Nem mesmo o câncer ou os acidentes de trânsito causam tantas mortes assim. O problema é que essas doenças são silenciosas e discretas. Quando percebemos, já é tarde demais. E o motivo é que as pessoas não recebem explicações sobre os 7 sinais de alerta que aparecem no corpo antes de um derrame, às vezes um mês antes, às vezes alguns dias antes. Hoje quero ensinar a vocês como identificá-los. Muitos me dizem que é um pré-derrame ou um ataque cardíaco silencioso. No final do vídeo também vou contar o que está causando derrames em pessoas com menos de 40 anos. Então, por que um derrame acontece afinal? O coração bombeia sangue rico em nutrientes e oxigênio para todo o corpo, inclusive para o próprio músculo cardíaco. As artérias coronárias são aqueles vasos que ficam na parede do coração e sua função é fornecer sangue ao próprio coração. O ataque cardíaco, que também é chamado de síndrome coronariana, acontece quando o fluxo sanguíneo nessas artérias é bloqueado. Isso pode acontecer devido ao entupimento dos vasos com colesterol, cálcio e inflamação nas paredes das artérias, o que impede o sangue de fluir livremente. A principal causa desse problema é a aterosclerose, ou seja, o endurecimento das artérias. O problema é que a aterosclerose é uma ameaça silenciosa, como placas de colesterol e inflamação que crescem nas suas artérias e bloqueiam o fluxo sanguíneo, fazendo isso de forma muito lenta. Leva anos para que o bloqueio fique completo e cause um derrame ou morte súbita. Mas em alguns casos, mesmo sem que a artéria esteja completamente bloqueada, essa placa se rompe porque ficou muito mole devido à inflamação, e quando se rompe, um coágulo de sangue se forma sobre ela, o que acaba bloqueando totalmente a artéria e causando um derrame. E agora, antes que isso aconteça, você pode ter sintomas ou sinais que indicam um pré-derrame. O pré-derrame é uma condição em que a falta de sangue e oxigênio para o seu coração não foi tão grave a ponto de causar a morte de uma parte do coração, mas pode ser que isso aconteça nos próximos dias. Quando esses sintomas aparecem? Eles podem acontecer quando você está estressado, com medo, discutindo durante exercícios intensos, com pouco sono ou sono ruim, ou em qualquer situação que aumente muito a frequência cardíaca. Mas também pode acontecer a qualquer momento do dia. E lembre-se, o pré-derrame nem sempre apresenta sintomas claros, ou seja, nem sempre é dor no peito. Existem alguns desconfortos que você pode sentir e pensar que são outra coisa. Então a primeira coisa que quero de você é isso. Não ignore o que vou te dizer agora. Sua saúde depende disso. Vamos ver os 7 sinais de alerta que aparecem antes de um derrame. O primeiro, que é muito comum em mulheres e pessoas idosas, são desconfortos gastrointestinais. Dor de estômago que parece gastrite ou inflamação do estômago, mas não é. Inchaço no estômago, dor ao comer ou depois de comer, até mesmo dor de estômago ao caminhar ou fazer alguma atividade, deve te fazer pensar se não pode ser do coração. Especialmente se você tem fatores de risco, ou seja, se sua família já teve esse problema, se há histórico de AVC na sua família ou, por exemplo, se você fuma e consome álcool. Os principais fatores de risco para o AVC são os mesmos que causam obstrução das artérias. De idade acima de 50 anos. Claro que pode acontecer em qualquer idade. Diabetes, pressão alta, obesidade ou excesso de gordura abdominal. Fumar ou ter alguém fumando em casa não faz diferença. Você se torna um fumante passivo. Pela minha experiência, quando vou ver pacientes que tiveram AVC, eles me dizem que os sintomas começaram alguns dias antes, como queimação ou pressão no estômago.
E como achavam que era gastrite, tomavam antiácido ou omeprazol, mas não melhoravam. Então leve isso muito a sério, porque se você diagnosticar a tempo, pode salvar seu coração. Preste atenção ao segundo sintoma. 70% das mulheres que tiveram infarto disseram que, dias antes ou às vezes horas antes, sentiram cansaço extremo ou falta de ar. É parecido com um resfriado, mas sem tosse, sem febre e sem dor de garganta. Isso deve chamar sua atenção. É como uma fraqueza intensa ou fadiga muscular. Então, se nos últimos 3 dias você começou a sentir falta de ar ao andar por uma rua, subir escadas ou um cansaço que não combina com o esforço que fez, deve considerar que talvez suas artérias estejam obstruídas. Mesmo que você não sinta dor no peito. Agora, como saber se a falta de ar e o cansaço realmente vêm do coração e não são causados por sedentarismo, anemia, bronquite ou problemas pulmonares? Bem, você deve suspeitar de pré-infarto ou infarto silencioso em 2 situações. Primeiro, quando perceber que esse sintoma piorou nos últimos dias ou semanas e que antes você não tinha, deve desconfiar. E segundo, e mais importante, quando você tem aqueles fatores de risco e junto com outros sintomas que vou mencionar agora, sua suspeita deve ser ainda mais forte. O terceiro sintoma é dor na mandíbula. Aqui preste atenção. Assim como quando sua perna formiga pode ser um problema na coluna, ou quando seu ombro dói pode ser um problema na vesícula biliar ou no fígado. Quando a mandíbula dói, especialmente o lado esquerdo, pode ser um problema no coração e um risco de infarto pode estar presente. Isso acontece porque quando estamos nos formando no útero da nossa mãe, nossos órgãos puxam os nervos de outras partes do corpo junto com eles. Por isso, quando crescemos, o cérebro fica confuso sobre de onde exatamente vem a dor. Por exemplo, seu coração está sofrendo, mas o cérebro acha que o problema está na mandíbula. É difícil explicar cientificamente. Se você entendeu, deixe um comentário para eu saber que você compreendeu. Qual é a minha mensagem? Se a dor na mandíbula começou há alguns dias, especialmente se vier acompanhada de um mal-estar intenso e você não tem nenhum problema dentário que justifique essa dor, vá imediatamente a um cardiologista, principalmente se houver outros sintomas. Número 4. Suor frio e palidez. Não ignore isso. Até 30% das pessoas que tiveram um infarto sentiram isso nos dias anteriores. De repente você começa a suar sem motivo aparente, mas esse suor é diferente daquele que você tem quando está calor ou faz exercício. É um suor frio e pegajoso, acompanhado de uma sensação de frio na testa ou no corpo todo, e uma palidez repentina na pele. Pode melhorar por si só após alguns minutos. Parece que vai e vem. Isso pode acontecer em repouso, durante as refeições ou a qualquer momento e geralmente ocorre várias vezes antes do ataque principal. Número 5. Dor nas costas. Dor nas costas. Tenha cuidado, pois vi muitas coisas durante meu tempo como médico. Dor na região da escápula, omóplata ou na base do pescoço, especialmente do lado esquerdo, pode ser um sinal de início de infarto ou de um problema na artéria aorta. Muitas pessoas acham que essa dor é muscular, mas o que deve chamar sua atenção é que essa dor não melhora nem piora com massagem ou mudança de posição do corpo. A aorta é um dos nossos maiores vasos sanguíneos e leva sangue para quase todo o corpo. Às vezes, algumas doenças enfraquecem sua parede, causando feridas ou rupturas, o que provoca uma dor muito intensa entre as duas escápulas. A dor é muito intensa. É como se algo estivesse perfurando você da frente do peito até as costas, mas no caso do risco de infarto, a dor nas costas é mais leve. É mais parecida com uma pressão. Geralmente não dura mais do que alguns minutos e vai e volta. Devemos suspeitar do coração, especialmente se você nunca teve esse sintoma antes. Se você não encontra outra explicação para isso e está acompanhado de falta de ar, mal-estar intenso ou outros sintomas. Número 6. Dormência no braço e mão esquerdos. Você percebeu que no último mês, seu braço esquerdo e sua mão têm uma dor leve ou sensação de dormência que aparece quando você anda ou sobe escadas? Isso pode ser um sinal de alerta. É claro que isso também pode ter outras causas. Mas se esse sintoma é novo na sua vida, você também tem fatores de risco e não encontra uma explicação lógica para ele, procure um cardiologista. E número 7. Fique atento àquelas tonturas repentinas, sensação de desmaio ou queda de pressão que aparecem e somem sem motivo aparente. Ou se isso aconteceu recentemente durante atividades físicas como subir escadas ou até mesmo enquanto come.
Muitos desses pacientes, quando fazem uma angiografia, aquele exame em que tiram uma foto das artérias do coração com contraste, vemos que a obstrução da artéria está quase completa. Agora, como saber se aquilo que tivemos foi um aviso de infarto ou o próprio infarto? Quando ocorre um infarto, significa que uma parte do músculo do coração morreu por falta de irrigação sanguínea. A maioria das pessoas sente uma pressão no peito que dura vários minutos e não passa. Além disso, pode vir acompanhada de náusea, vômito, mal-estar geral, falta de ar ou qualquer um dos sintomas que mencionei. Até mesmo sensação de morte iminente e suor frio. E a diferença em relação ao pré-infarto não está nos próprios sintomas, está na duração deles. No geral, o pré-infarto ou ameaça de infarto, que são a mesma coisa, não dura mais do que alguns minutos, até 15 minutos, e quando você se acalma, senta ou coloca um comprimido sublingual, melhora rapidamente. Então, se você tem esses sintomas, pode ser um aviso prévio de que suas artérias estão obstruídas, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia, pois ainda há muito o que pode ser feito para salvar seu coração e ainda há tempo. Portanto, peça ajuda o mais rápido possível, vá para a emergência, ligue para a ambulância ou avise um familiar, porque a cada momento que passa, aquele coração está sendo perdido. A primeira hora após o início dos primeiros sintomas é o período mais importante para nós. Eles chamam isso de hora dourada, tempo de ouro, porque as ações tomadas nos primeiros 60 minutos são cruciais para salvar o músculo cardíaco. E também porque a maioria das mortes por parada cardíaca ocorre na primeira hora. Agora, há alguma diferença entre mim e você nos sintomas do infarto? No geral, não. Mas as mulheres e pessoas mais idosas são mais propensas ao infarto silencioso, ou seja, sem dor no peito. É muito comum que esse grupo sinta os sintomas em outras partes do corpo, como no estômago, nas costas ou com náusea e vômito. Mas isso também pode acontecer com homens e em qualquer idade, principalmente se você tiver fatores de risco. Se você tiver diabetes, pode nem sentir uma dor intensa que te faça suspeitar de dor cardíaca. Agora quero abrir uma discussão. O que tem causado o aumento de infartos em jovens e mulheres? Nos últimos 15 anos, as autoridades relataram que as internações por infarto em pessoas com 39 anos ou menos aumentaram 60%, e o aumento entre as mulheres também é notável. A mortalidade também aumentou 10%. A razão é que os fatores que causam aterosclerose ou obstrução das artérias se tornaram mais comuns entre os jovens. A vida moderna tornou muitas coisas mais fáceis, ou pelo menos é isso que pensamos. Fast food está a apenas um clique da porta de casa. Séries estão disponíveis para assistir a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas ao mesmo tempo, a cada ano ficamos mais estressados. Dormimos menos por causa dos estímulos eletrônicos e das preocupações. Além disso, os alimentos estão cada vez mais distantes do seu estado natural. Os alimentos ultraprocessados chegaram, óleos vegetais com quantidades assustadoras de ômega 6. Tudo isso nos inflama por dentro. Causa fígado gorduroso, acúmulo de colesterol, acúmulo de cálcio e inflamação nas artérias, o que pode fazer com que a placa dentro dos vasos se rompa, provocando derrame e arritmia cardíaca. Portanto, um dos maiores culpados é o nosso estilo de vida moderno. Agora quero saber também a sua opinião e experiência. Você conhece alguém que tenha tido esses sintomas antes de um derrame? Sua experiência pode ser um guia geral para todas as pessoas que assistem a este vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Deixe um like, deixe também um comentário para que o vídeo chegue a mais pessoas. Siga meu canal e assista a estes vídeos para mais informações. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.